presença de Deus aqui. Você aí, se você estiver sentindo em casa aí, comenta aí, querido. Porque tá lindo o que Deus está fazendo aqui no coração, sabe? Conforme eu fui reestudando essa carta, gente, você começa a entender por que é que Lutero era tão apaixonado por essa carta, porque é que John Wesley foi reavivado com os comentários de Lutero acerca dessa carta, porque você começa a estudar e se aprofundar nisso que Paulo defendeu, descreveu, defendendo o evangelho, defendendo o seu apostolado, e você começa a ver a grandeza daquilo que o Senhor revelou a esse homem, e você começa a transportar para a sua vida e começa a ser grato pela liberdade que Jesus nos deu, quebrando a lei, nos tirando do jugo, e isso é tão abundante, querido. Tão certo é isso que Lutero disse acerca dessa carta, que se Paulo só tivesse escrito a carta aos Gálatas e não tivesse escrito mais nenhuma outra carta, que o evangelho jamais sucumbiria, só por conta de Gálatas, porque é lindo, é maravilhoso o que o Senhor nos deixou e a forma como Paulo se defendeu e defendeu o evangelho do Senhor para que nós, os gentios, né? Porque nós não sendo judeus, nós os gentios, nós sendo não judeus, recebemos essa graça, a graça que foi derramada primeiro sobre eles e transbordado a nós, e o Senhor nos fez participantes dessa grandeza. Vamos lá, Gálatas, capítulo 1. Vamos, como a gente vai para o pátio, talvez o seu esboço, você que esteja com o seu esboço aí na mão, está olhando e está desesperado. Pastor, é grande, a gente termina hoje, fica tranquilo. 9h10 é o meu tempo. 9h10 o Espírito Santo combinou comigo. Se não acabar, a gente continua na próxima quinta-feira, fique em paz. Mas é só um esboço para que você siga comigo, mantenha o foco, anote aí, e que seu coração, querido, seja transbordado dessa palavra. Esse é o desejo, a minha oração. Essa madrugada fui eu com Deus até as 4h, e eu apanhando e sendo ensinada nessa carta e meditando com Deus. Eu falei, meu Deus, isso é grandioso demais. E como é bom saber que a palavra de Deus se renova, porque quando eu li das outras vezes, o Senhor abriu os meus olhos de uma forma, para uma época, para um tempo, e quando a gente vive um novo tempo, o Senhor também enquadra essa palavra para a nova história que nós estamos vivendo, e isso é maravilhoso. Gálatas, capítulo 1, a minha versão é a NVI, talvez a sua seja diferente da minha, mas o conteúdo é o mesmo, e nós vamos estar aí agora, andando por essa carta maravilhosa de Paulo. Capítulo 1, verso 1 vai dizer assim: Paulo, apóstolo, enviado, não por parte de quem? De homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo, por quê? Por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Vamos aí à introdução. Você, pastor, o que você vai tirar desses primeiros versículos? Primeiro é isso, é Paulo já se defendendo. Diferente de que nós vamos ver de algumas outras cartas de Paulo, ele sempre se apresenta como servo, como apóstolo, mas dessa vez ele já começa a sua defesa, já logo no primeiro versículo, quando ele se apresenta como autor da carta e dizendo quem ele é e por quem ele foi chamado e escolhido. Então, Paulo começa dizendo o quê? Paulo, apóstolo, enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Querido, me perdoe se eu tossi em alguns momentos, mas o tempo está muito seco, e a pessoa vai falando, e a gente tem que molhar o bico aqui. Então, toda vez que eu pegar o copo, o que você faz? Ô, glória. Ajuda a pastora aí. Vamos lá, o seu esboço vai dizer o seguinte: Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo,
foi expressamente nomeado por ele e, em consequência, por Deus Pai, que é um com ele em sua natureza divina, e nomeou a Cristo como mediador. Como eu já expliquei para você semana passada, e você que viu o vídeo, e eu vou dar só um resuminho agora, Paulo estava aí, quando ele começa essa carta dizendo, Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoas algumas, mas por meio de Jesus Cristo, era ele já defendendo o seu apostolado. Por quê? Porque Paulo, em uma das suas viagens missionárias, havia passado pelo sul da Galácia e levantado ali 4 igrejas. Será que você lembra quais as 4 igrejas que a pastora falou semana passada? Pega a cola. Oi! Ah, olha. Olha, falta 2. Icônio. Debe, muito bem. Então vamos lá falar alto para o pessoal lá em casa saber, né? Icônio, Antioquia da Psídia, não a da Síria, Antioquia da Psídia, Listra e Derbe. Essas eram as 4 igrejas que Paulo levantou ali na região sul da Galácia. E quando Paulo fez a evangelização daquele povo, o antigo povo celta, hoje lá, que estão situados na Turquia moderna, hoje situados nessa região, quando Paulo levantou as igrejas lá, ele instituiu bem o evangelho, porque ele foi separado como apóstolos dos gentios. Ele mesmo, em Jerusalém, quando contou o que Deus estava fazendo, como Deus o havia salvado, tudo aquilo que Deus via nele, ele foi reconhecido como apóstolos pelos 12 e separado para pregar, junto com Barnabé, para os povos gentios. E Paulo alcançou essa cidade. Mas quando ele chegou de volta a Antioquia da Síria, ele soube que a fama do que estava acontecendo naquelas cidades chegou até Jerusalém. Ele soube que aquilo que ele havia anunciado, olha, as pessoas estão sendo salvas, as pessoas estão vindo a Cristo, chegou em Jerusalém. Então desceu lá uns falsos amigos que estavam no meio do povo de Deus, e ouvindo o que Paulo havia feito naquela região do sul da Galácia, sabendo o que Deus estava fazendo, desceram até aquela região e começaram a despregar aquilo que Paulo estava dizendo. Dizendo que, olha, esse evangelho que Paulo pregou aí, não está completo para vocês, não. Esse evangelho aí, ele está faltando alguma coisa. Vocês também têm que cumprir a lei de Moisés, para vocês serem verdadeiramente salvos. Não basta só crer em Jesus, mas vocês têm que guardar o sábado, praticar a circuncisão. E para aquele povo, diante dessa notícia, muitos começaram a agregar-se a esse pensamento desses homens. Por quê? Eram judeus, estavam vindo lá do meio dos 12 apóstolos, pensaram, olha, ele deve ter uma certa razão. Eu acho que só o que Paulo nos pregou não é suficiente. E eles que outrora eram escravos, agora conheceram a liberdade através da palavra de Paulo, estavam querendo voltar ao tempo da escravidão. Ou seja, conquistar a salvação por meio de obras. Ou seja, anulando o que Jesus fez por nós na cruz. Porque se eu, por meio de boas obras, posso pagar pelos meus pecados, o que Jesus veio fazer aqui? Né? Perder tempo, passear, né? O que ele teria dito ao homem do lado da cruz? Não, meu filho, ó, né? Você obedeceu à lei, você fez tudo, você guardou as coisas. Não, mas o que ele disse para aquele homem, se creres, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, a salvação é por meio da fé. De qual é a fé? Crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. E essa é a graça que foi sobre nós derramada. Esse é o presente imerecido que nós recebemos. Que nós que outrora éramos escravos, nos tornamos livres em Jesus. Porque se eu posso, por meio de boas obras, me salvar, que necessidade há de Cristo? E Paulo havia pregado isso, e agora aquelas pessoas estavam querendo voltar à escravidão, e eles estavam desapregoando o que Paulo dizendo, ainda falando da sua conduta. Será? Nós nem consideramos ele tão apóstolo assim, né? Há uma divergência acerca de ele ser chamado ou não. E nós vamos ver no decorrer, nessa carta, que é uma carta muito autobiográfica, não somente ela, mas 1 Coríntios 9, Paulo vai falar muito também da sua história. Como em Atos, você vai ver em todo o livro de Atos, Paulo contando o que Deus havia feito com ele, porque a questão levantada aqui era que muitos achavam que Paulo não poderia ser apóstolo pela forma como ele foi levantado. Porque diferente como Matias, como é que foi feita a separação de Matias quando Judas morreu? Os apóstolos se juntaram e falaram, nós precisamos levantar outro entre nós. E como é que a gente tem que escolher essa pessoa? Uma pessoa que andou entre nós e que viu a ressurreição de Cristo.
E assim separaram Matias, lançaram sorte entre José e Matias. Matias foi sorteado, tornou-se um dos 12 apóstolos. Então eles questionavam porque não foi da mesma forma com Paulo. Mas Paulo questiona, não fui eu, vi o Cristo ressurreto. O próprio Cristo ressurreto me chamou e apareceu para mim no caminho de Damasco. Não só apareceu, eu não só ouvi o ressurreto, como ele me chamou para ser também agora apóstolos aos gentios, para ser um daqueles que levariam a sua mensagem. Então Paulo já começa se defendendo, dizendo o quê? Que ele não foi chamado por parte de quem? De nenhum homem, nem por meio de pessoa alguma. Não foi ninguém que me chamou, mas quem? Quem o enviou, gente? Mas por meio de Jesus Cristo, por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, ele dá graças ao Senhor. E aí ele faz esse cumprimento que todos hoje nós nos cumprimentamos. O que ele diz lá? Graça e paz. Dar a paz era um costume romano. Todo romano ou grego, ele se cumprimentava e dedicava a paz um ao outro. Para você a paz, a paz. Mas Paulo agora agregou essa paz sem a graça? De nada serve. Então vamos agregar a graça do Senhor e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O que está escrito lá no nosso esboço? A graça inclui a boa vontade de Deus para conosco e a sua boa obra em nós. E a paz, que é todo este consolo interior ou prosperidade exterior de que nós realmente necessitamos. Estas procedem de Deus Pai como uma fonte por meio de Jesus Cristo. Porém, devemos observar em primeiro lugar o quê? A graça. E em seguida, a paz. Porque não pode haver paz verdadeira sem a graça. Não há paz sem a graça de Deus, né? O que é? Viver sem Cristo, gente, é viver em desarmonia. Não há paz viver sem Cristo, né? Por isso ele deseja lá, ele acrescenta a graça, a paz, que uma depende da outra. Cristo entregou-se a si mesmo, porque ele continua lá no nosso texto dizendo, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, que fez o quê? Que se entregou, mais uma vez, agora ele defendendo o evangelho, ele explicando aí ao povo quem é esse Jesus Cristo que o enviou, que se entregou a si mesmo, por quê? Por o quê, querido? Nossos pecados, né? A fim de quê? Por nossos pecados, segundo a vontade do nosso Deus Pai, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Cristo entregou-se a si mesmo por nossos pecados, para fazer expiação por nós. Isto era exigido pelo quê? Pela justiça de Deus. E submeteu-se a isto livremente. Ele se submeteu, ele escolheu. Ninguém o prendeu, ninguém o pegou, ninguém o subjugou. Mas ele escolheu se dar, porque para livrar o culpado, somente o inocente. Era isso que o sacrifício simbolizava. Para que você tivesse perdão dos pecados quando estávamos debaixo da lei, quando nós é que precisávamos, através dos nossos atos, das nossas obras, apagar os nossos pecados, o que era feito? Eu entregava um cordeiro imaculado, o primeiro filho da ovelha, sem mancha, sem defeito, sem nenhuma anormalidade, tinha que ser perfeito, né? Os mais pobres entregavam lá uma rolinha, mas os que podiam, tinha que sacrificar o cordeiro, né? E não somente isso, uma coisa que eu aprendi e repito para vocês aqui, eu achava que você entregava e o sacerdote matava, mas quando você vai aprender a história judaica, você entregava para o sacerdote, mas o sacerdote dava a faca para você cortar. E você tinha que degolar o cordeirinho bonitinho, branquinho, sem culpa. Você tinha que matar, o sacerdote te chamava e falava, olha, você é quem degola. Você me entregou o sacrifício, mas quem mata é você. E você tinha que degolar o cordeiro olhando nos olhos dele. Para que você chegasse ao entendimento de que alguém inocente, sem culpa, estava sofrendo pelos seus pecados. Isso não é muito fácil, a gente entregava o cordeiro, saía fora, né? Está tudo certo, resolvido, está perdoado. Mas não, você tinha que sentir o peso do seu pecado sobre alguém que não merecia. E foi isso e era assim que se fazia antigamente. Você olhava para o cordeiro e via ele agonizando, morrendo, e os teus pecados por aquele ano estavam perdoados, cobertos pelo sangue do cordeiro. Mas aí veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
E ele, de uma vez por todas, morreu por mim e por você. Ele foi o sacrifício último. Não precisava mais. O véu do templo rasgou. Por que o véu do templo rasgou, gente? Por quê? Porque só quem tinha acesso ao Santo dos Santos, quem era? Os sacerdotes. Mas quando Jesus rasgou o véu, ele está dizendo, gente, acabou a separação. Não tem mais filhos privilegiados, não tem mais só escolhido. Não, todo aquele agora que quiser se aproximar dos santos, o Cordeiro Imaculado pagou o preço. Está livre, a porteira está aberta, é só se chegar, é só reconhecer o Filho. É crer no Filho de Deus como seu Salvador, porque Ele nos religa agora ao coração de Deus. O acesso está liberado por meio de Jesus, porque ninguém vem ao Pai se não passar por mim. E é crer no Filho de Deus. E quando eu creio na obra do Senhor, a graça me alcança. Essa é a graça que nós recebemos. Ou seja, o pecado que me estava imputado, agora, Jesus pagou. Se eu posso pagar pelos meus pecados, eu estou dizendo que eu sou sarado para chegar. Eu vou chegar sarado diante de Deus, porque eu fui fazendo sacrifício, ok, agora eu paguei, está tudo certo. Mas em relação à graça, não. É Jesus dizendo assim, que aquele que não pode, olha aqui, filho, eu estou lutando por aquele que não tem condições de fazer boa obra. Eu estou lutando por aquele que não tem condições de ser perdoado. Eu estou batalhando por você. Eu estou zerando a tua conta. Mas eu vou pagar o preço por isso. Eu estou me levantando e me colocando no seu lugar. Aquilo que eu merecia, eu não recebi. Isso é graça. Graça é isso. Aquilo que eu mereço, eu não recebo. Eu mereci o inferno, eu mereci o julgamento. Mas eu recebi do Senhor a graça que me torna livre, inculpável, justificado, que é o que diz essa carta, né? O favor imerecido de Deus que eu recebi. Voltando lá, ele diz, aqui deve ser observada a infinita grandeza, não, um pouquinho antes, Cristo entregou-se a si mesmo, por quê? Por nossos pecados, para fazer expiação por nós. Isto era exigido pela justiça de Deus e submeteu-se a isso livremente. Olha lá, aqui deve ser observada a infinita grandeza do preço que foi pago. Foi barato, gente? Foi de graça, mas foi barato? Não, né? E então será evidente que o poder do pecado é tão grande que não poderia ser retirado de modo algum, salvo se o Filho de Deus fosse entregue como resgate, o justo pelo injusto, sem mácula, sem pecado. Jesus não tinha pecado, por isso ele era suficiente para morrer em meu lugar. Eu não podia morrer por você, nenhuma pessoa na terra podia morrer por você, porque nós já nascemos em pecado, mas aquele que não tinha pecado se colocou no meu lugar, para que eu tivesse acesso a Deus, para que eu tivesse direito a uma eternidade, para que eu recebesse a gloriosa herança do Senhor Deus. E ele diz lá, aquele que considera bem estas coisas, compreende que o pecado é o mais horrível que se poderia expressar, o que deveria nos comover e, sem dúvida, nos assustar. Quando você entende o que Jesus pagou, o que ele sofreu, a graça que você recebeu, você deveria se assustar quando você peca, não achar que é natural, não achar as coisas natural, não. Mas a gente realmente deve se assustar quando a gente errar, porque não foi barato o preço que ele pagou para que eu tivesse liberdade nele. Ele continua dizendo, observemos bem e especialmente as palavras por nossos pecados, porque aqui trata-se novamente de nossa frágil natureza que deseja primeiramente ser digna por suas próprias obras. Essa é o que a nossa carne deseja. A gente quer sacrificar, a gente quer fazer valer, a gente acha que a gente pode dizer a Deus de que maneira ele deve agir. Gente, essa é a nossa carne falando, mas nós temos que submetê-la a Deus. E ele diz lá, essa deseja levar à presença dele aqueles que são sadios, porque só quem está sadio, né, que pode pagar pelas suas obras, está tranquilo, mas ele veio fazer o contrário. Mas também, ele diz lá o seguinte, mas ele não veio para esses sadios, né? E não aqueles que precisam de um médico, não somente para nos redimir
Ele morreu por nossos pecados, não somente para nos redimir da ira de Deus e da maldição da lei, mas também para nos separar do que, amado? Dos maus costumes, das más práticas, às quais estávamos naturalmente escravizados. Olha só que tremendo isso. É vão que aqueles que ainda não foram libertos deste mundo presente por meio da santificação do Espírito, tenham a expectativa de serem libertos de sua condenação pelo sangue de Jesus. O que quer dizer isso, pastor? Ei, querido. Quem reconhece, vou voltar à canção, a grandeza do perdão que recebeu, faz de tudo para não tornar banal a graça de Cristo. Quem reconhece a graça que recebeu, ele não vive mais como vivia antes. É como aquelas pessoas que padecem de um perigo, aquelas pessoas que são livradas da morte, aquela pessoa que passou por um momento de uma grande enfermidade e se viu livre, e ele diz, olha, eu acho que eu não volto mais aqui porque eu sei o que eu posso perder. É aquela pessoa que um dia viu o filho em perigo ou perdido, mas agora conseguiu de volta e fala, eu vou ter que tratá-lo melhor, fazer melhor o que eu fiz para não perdê-lo. Da mesma forma, é quando eu recebo a graça de Deus, quando eu venho ao Salvador e tenho os meus pecados perdoados, e eu creio verdadeiramente no Filho de Deus, é impossível eu viver uma vida de pecado, porque eu entendi aquilo que eu ganhei. Eu que estava quase na perdição, recebi agora vida eterna em Deus. Como é que eu posso tratar essa graça levianamente? Não, eu vou viver de um modo que me aproxime ainda mais do Senhor, para que eu valorize o ato que Ele sofreu no meu lugar. Dá para entender, querido? É tão valoroso que Jesus fez por mim e por você, que é impossível eu viver na vida de pecado mediante aquilo que Ele fez comigo. Ou seja, é viver de fato aquilo que você prega. É colocar de fato em ações aquilo que as tuas palavras dizem aos outros. Não é só dizer, mas é fazer. A tua vida tem que mostrar que você de fato crê no Filho de Deus. Porque é muito fácil dizer, se você perguntar na rua, você crê em Jesus? O que muita gente vai dizer? Eu creio, mas o que é que demonstra que realmente ela crê? Se ela obedece, se ela vive a vida que Jesus viveu. Todo mundo crê que Ele veio, todo mundo crê que Ele foi na cruz. Mas somente aquele que crê verdadeiramente se abstém da vida de pecado e valoriza o ato dele pelas nossas vidas. Que seríamos de nós se o Senhor não tivesse nos alcançado? Onde é que estaríamos hoje se o Senhor não tivesse nos encontrado? Você já parou para pensar? Quem seria você se a graça de Deus não tivesse te alcançado? Eu não gosto nem de imaginar, gente, porque eu já sou meia bagunçadinha da cabeça. Eu acho que ia dar muito trabalho para o seu Sebastião. Né? Mas a graça me alcançou. E eu valorizo tanto o feito de Jesus por mim que não dá para viver uma vida de qualquer maneira. Eu vivo ansiosa pela eternidade. Eu vivo ansiosa para receber, mas não por obras, não pelo que eu posso fazer. Mas eu sou tão grata pela graça que eu recebi, porque eu não merecia, que não tem como viver uma outra vida, que não seja a vida que agrada o Espírito Santo de Deus. E mesmo sabendo que eu posso pecar, mesmo sabendo que na minha caminhada eu posso errar, mas um Deus de amor está pelejando por mim, derramando sobre mim a sua graça constantemente, que ainda é viva e eficaz hoje. Se você está distante da graça, se aproxime do Pai, a graça ainda está presente nos nossos dias. Você crê? Vamos lá, versos 6 a 9, vamos ver o que a carta está nos dizendo. De olho no horário aí, gente, eu estou empolgada aqui com o negócio. É bom, e eu só estou no primeiro, no 1 ao 5, misericórdia. 4 meses, pastora Renata tem misericórdia de mim. Eu acho que só 4 cultos não vai dar para fazer a carta toda. E olha que é só 6 capítulos, imagina se fosse mais. Bora lá. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão
perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, olha lá, mas ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes foi pregado, que seja o quê? Amaldiçoado ou anátema, dependendo da versão da sua Bíblia. Como já dissemos, agora repito, ele repete, entenda bem. Se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja o quê? Amaldiçoado. Aqueles que desejam estabelecer qualquer outro caminho ao céu e que não seja aquele que é revelado pelo evangelho de Cristo, se encontrarão miseravelmente o quê? Errados. Paulo, mais uma vez, defende aí as suas ovelhinhas. Ele é duro no começo, duro no sentido assim, olha, eu estou admirado. Estou maravilhado aí com ver vocês voltando, querendo voltar à escravidão. Vocês que antes foram libertos, quererem voltar à vida de escravidão. Estou admirado com vocês, mas se você ler livros seculares acerca desse povo, o povo celta, há alguns escritores que falam justamente do temperamento e do tipo de povo que eles eram. Eles eram pessoas sinceras, eram pessoas trabalhadoras, mas eles tinham um desvio de caráter, que era sempre, eles não eram pessoas confiáveis, o povo daquela região. Não se admiram que tão rapidamente, eles aceitaram tão rapidamente um outro evangelho diferente daquilo que Paulo havia lhes pregado. Né? E Paulo, então, ele repreende, mas com ternura, porque ele entende que não é só culpa deles, o fato de eles estarem pensando diferente. Mas bastou ele se afastar e alguns se aproveitaram da situação para pregar um outro evangelho que não era o de Cristo, desapregoar aquilo que Paulo havia feito. Então, Paulo, como bom pai, não podia deixar de corrigir o seu povo, porque aquilo estava lhe custando a salvação. Porque se eles regredissem daquilo que foi pregado, eles estavam voltando, recuando daquilo que Paulo havia lhes pregado, trazendo a liberdade através da graça. E lá no nosso esboço diz lá, o apóstolo faz com que os gálatas tenham a devida sensação de sua culpa por abandonarem o caminho da justificação segundo o evangelho. Ainda que a repreensão tenha sido feita com ternura e os retrate como levados a esta condição por obra de alguns que os perturbavam, devemos ser fiéis, olha lá, quando repreendemos outras pessoas e dedicar-nos, contudo, a restaurá-los com o quê? Com o espírito de mansidão. O pastor Renato sempre nos ensina assim, se é para repreender, que seja no particular, né? Se é para exaltar, que seja em público, né? Mas nesse caso, como era uma coisa notória, Paulo precisava ajudar os seus filhos e mesmo assim, falando a verdade em amor, lhes trouxe a devida correção. Primeiro, mostrando verdadeiramente de quem ele havia sido chamado, e nós vamos ver isso no decorrer da carta, que ele de fato era quem dizia ser, que Cristo verdadeiramente o havia chamado, e também que o evangelho que ele havia lhes pregado era suficiente para a salvação deles. Que eles não precisavam voltar atrás, que eles não precisavam de outra posição, mas manter-se no evangelho que foi pregado. E ele disse, ainda que um anjo, mas é natural, vem judeus de uma terra, se dizendo líderes, do meio de 12, dos 12 que caminharam com Cristo, para testificar contrário daquilo que o outro fala. Você não se abalaria, você não ficaria, opa, a gente não está lá. A gente não está lá em Jerusalém. E eles estão dizendo que estão vindo lá dos 12. Mas eles estão trazendo um evangelho que nós não aprendemos. O mínimo que eu deveria fazer é mandar uma carta para Paulo, né? Mas a coisa demorou para chegar. Quando Paulo mandou a carta, o negócio já estava incorrendo ali na Galácia. Mas Paulo gentilmente trouxe aquela palavra de correção, lembrando que essa é uma carta circular, não era para apenas uma igreja, essa é a única carta circular dentro do Novo Testamento, mas há várias igrejas, porque isso estava correndo por toda aquela região. E Paulo rapidamente passa a corrigi-los. E ele diz lá, alguns desejavam instalar as obras da lei ao invés da justiça de Cristo, e deste modo corrompem o cristianismo. Eles estavam realmente anulando
aquilo que Jesus havia feito por nós. Porque se eu posso pagar pelos meus pecados, o que Cristo veio fazer por nós? O apóstolo os denuncia de modo solene, declarando como maldito todo aquele que tente colocar um fundamento tão falso. Como cristão, o que a gente aprende com essa carta para os dias de hoje? Nós temos que observar muito bem os ensinos que temos recebidos. Não podemos comer qualquer coisa, deixar de ser goela abaixo qualquer coisa. Você tem que ser seletivo, não tem que ser nenhum grosseiro e dizer, você está errado e tal, não. Mas faça aquilo que a Bíblia diz, retém o que é bom, o que é mal, joga fora. Eu me lembro, e isso é tão claro, e Deus usou essa situação para falar tanto comigo. Eu estava no começo do ministério com a Renata, e nós fomos convidados para cantar numa igreja, era um grande congresso. E no primeiro dia deste congresso, foi chamado um pastor, eu não o conhecia, mas aquele homem, gente, fez tanto barulho, tanta bagunça, e não pregou a palavra. Mas o fogo caiu de um jeito na igreja, um negócio, mas aquele homem falou tanta abobrinha teologicamente que eu falava, meu Deus do céu, e aquele povo no reteté de Jeová, eu falei, meu pai, como é isso? Como é que pode ser? Aí Jesus falou, fica calmo, fica tranquilo aí que tem mais. Veio o segundo dia do congresso. Quando chegou o segundo dia do congresso, cara, eles trouxeram um pastor que era um mestre. Fosse um cara que falava e você comia assim, aí agora eu estou comendo bem, Jesus. Eita coisa boa, agora vai. E o povo deu glória igualzinho, pulou igualzinho, fez tudo igualzinho. Ou seja, não tinha um filtro nenhum. Eu como presunto, eu como caviar e está tudo certo. Isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo. Eu tenho que saber de fato o que é que eu estou comendo. Que evangelho é esse? E assim estava esse povo. Um pregava uma coisa, eu recebo. Mas vem outro, pega outra coisa, eu recebo também. Não, e a Bíblia nos ensina a ser seletivos, a observar as coisas. Não era assim a igreja bereana, falava o quê? Que eles ouviam a palavra, mas chegavam em suas casas, eles iam conferir se aquilo que eles haviam pregado estava correto. E essa tem que ser a nossa posição. Eu não posso aceitar qualquer palavra. Por isso nós somos bem criteriosos com as pessoas que nós trazemos nessa igreja, porque no começo dessa igreja nós recebemos uma pessoa que veio recomendada, a gente nem tem o hábito de fazer isso. Mas um amigo recomendou, disse que era uma pessoa maravilhosa. Gente, esse homem falou tanto besterol em cima desse púlpito que parece que a presença de Deus fugiu uns 15 dias da igreja. Foi um prejuízo tão grande que eu falei, Deus do céu, a gente clamou por perdão aqueles dias. Eu falei, Deus, tem misericórdia, Senhor. Sabe, corrigimos a igreja, dissemos que aquilo não era, mas para consertar um estrago que foi feito, gente, é muito mais. Por isso que é melhor. Aquilo ainda nos tornou, nós que já éramos, porque papai confiou na palavra de um amigo que disse que era bom, okay, se você é uma pessoa criteriosa, então eu vou acreditar que é. E na inocência deixamos, sem ter nunca ouvido. E aí pagamos um preço muito caro. Né? Então, nunca, gente, observe todas as coisas, porque você pode estar aí apregoando coisas que às vezes nem são reais, nem estão dentro da palavra de Deus, e você pode estar aí debaixo de uma palavra que não traz vida, mas que acaba trazendo morte para a sua vida espiritual, e isso tem que ser muito cuidadoso. Por isso eu louvo a Deus pela vida dessa igreja, que é um povo que anota, né? É um povo que, eu quero que você é um povo que observa a palavra de Deus, que está aí te alimentando do que é bom para a sua vida de fé. Bora lá. E ele vai continuar dizendo para nós, todos os demais evangelhos, que não sejam o evangelho da graça de Cristo, afagam para o quê? Para o orgulho da justiça própria, ou favorecem as luxúrias mundanas. E tudo isso são o quê, irmãos? Invenções de quem? De Satanás. Sabe com o que Satanás mais ganha, querido? Ele não ganha se você se perder para o mundão, porque quem é dele já é dele. O que ele mais ganha é com crente ignorante. Não é ignorante de grosso, não. É ignorante é sem sabedoria, sem conhecimento. É com isso que ele ganha na igreja. Né? É com isso que ele consegue sorrateiramente arrebanhar muitas vidas. Por quê? Por conta da falta. Por que a Bíblia diz? O homem erra por falta do quê? De conhecimento. É levado por qualquer vento de doutrina. Por quê? Porque prefere receber a papinha já mastigada, que não é difícil de descer para o estômago, do que ter que se esforçar para mastigar, roer o osso até o tutano,
para ser cheio da graça de Deus. Então, às vezes querem um evangelho facilitado, querem as bênçãos do Senhor e não o abençoador, aquele que pode gerar as coisas. Mas é o famoso crente danoninho, né? Me dá, danoninho, né? Então, nós não queremos crente danoninho, não. Nós queremos aqueles que querem a presença de Deus mais do que aquilo que Ele possa nos dar, né? Enquanto declaramos que reprovar a lei moral como regra de vida tende a desonrar a Cristo e a destruir a verdadeira religião, devemos também declarar que toda dependência das boas obras para a justificação, sejam reais, sejam imaginárias, são igualmente fatais para aqueles que persistirem nelas. Enquanto, vamos ler juntos isso? Está aí no seu esboço? Vamos ler junto comigo para ficar bonito? Enquanto formos zelosos pelas obras, tenham o cuidado de não colocá-las no lugar que pertence exclusivamente à justiça de Cristo e não propor algo que possa atrair o nosso próximo com um engano tão terrível. Ei, aquele que sabe será cobrado muito mais. Aquele que ensina será muito mais cobrado. Muitas pessoas estão recebendo jugo sobre si por justamente isso, não quererem buscar conhecimento. Como assim, pastor? Esses pastores que arrebanham pessoas, falando doutrinas equivocadas que não estão dentro da Bíblia, já são jugo sobre essas pessoas, que por preguiça de buscarem a presença de Deus, aceitam tudo que lhes é servido, né? E essa é uma forma de Deus julgar a terra. E naquele dia não vai ter desculpa você dizer, não falamos nós, não pregamos nós, não profetizamos nós. E o que Jesus vai dizer? Qual que é a resposta de Jesus? Afaste-se de mim, porque eu nunca os conheci. E é como eu já te ensinei, esse conheci não é conhecer raso como a gente vê, olha, eu nem te conheço. Não. Esse conheci vem da palavra gnosco, que quer dizer intimidade do homem para com a mulher. Então, olha só como muda o final desse versículo. Apartai-vos de mim, porque eu nunca tive intimidade com vocês. Então, não é só conhecer, mas é ter intimidade com Cristo. E como é que eu consigo isso? Como é que eu aprofundo a minha vida espiritual? Como é que eu busco a presença de Deus? É fazendo, olha, vou determinar, vou fazer 3 horas de oração por dia, vou chegar lá e vai acontecer e eu vou ser um rojão de glória? Não. Às vezes a gente acaba se angustiando mais, porque a gente faz alguns propósitos que a gente não consegue cumprir e depois sai daquele momento porque não conseguiu fazer as 3 horas de oração mais angustiado do que feliz. Ai, Jesus, não paguei. Sabe o que é isso? É a nossa carne querendo voltar para as obras, achando que é a gente que atrai a presença de Deus. Eu lembro disso quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Como assim, pastora? Me explica isso melhor. Aquele dia foi tão tremendo, foi maravilhoso, o renovo que Deus me deu, e eu pensei, eu preciso perpetuar essa sensação. Eu preciso perpetuar essa presença na minha vida. Eu tenho que fazer tudo igual amanhã para vir de novo. E o que aconteceu quando eu fiz igual? Quém, 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 quém. Porque é graça, querido. Não é método. Ele vem quando Ele quer, como Ele quer. E como é que eu faço isso? Você fala para um amigo assim, Cris, eu quero conversar com você hoje 3 horas. Você chega para o seu amigo e fala assim? E você quer chegar para Jesus e falar 3 horas, todo dia eu vou conversar com o Senhor. Eu sei que algumas pessoas precisam da disciplina de oração. Eu não estou falando que você não deve orar, não. Você tem que orar muito mais. O próprio Jesus falou isso. Não consegue velar comigo 1 hora, né? Ele não disse isso para os discípulos. Eu não estou falando disso, mas eu estou dizendo da liberdade que Deus nos dá. Deus quer que você se achegue a Ele de forma prazerosa. Que estar no quarto da oração dEle seja voluntarioso. Eu quero, assim como eu construo com um amigo uma amizade e vou ficando com ele, eu vou na casa do pastor Pio e da irmã Fran, eu fico lá, gente, que a hora nem passa. Eu vou na casa do pastor Marcos lá, comer umas pizzas, uns negócios abençoados. Fico lá umas 4, 5 horas. Por quê? Porque é prazeroso estar na companhia de vocês. Eu venho para o culto, acaba o culto, como é que a gente fica? A gente vai embora, gente? Não, a gente ainda quer ficar mais 1 hora de prosa. Por quê? Porque a gente ama a comunhão, a gente ama a graça. E da mesma forma é estar com Cristo. Ele quer que a sua comunhão com Ele seja prazerosa, que orar com Ele, por isso que Ele falou, orai sem cessar. É possível por quê? Porque em todo tempo eu posso fazer do meu carro, da minha cozinha, do meu trabalho, o meu lugar da oração, o meu lugar da comunhão.
E às vezes você fica se penitenciando, achando que é por sua obra, que é do seu jeito, que a graça de Deus vai vir. E ele diz, não, tenha liberdade em mim. Quer passar 3 horas? Mas que seja 3 horas com prazer, querido. Não se penitenciando lá dentro do quarto. Ai, Jesus. 1h56. Oh, quem que gosta de ficar assim, segurando um amigo? O único que gosta, você fica passando hora conversando com ele, é o psicólogo, porque ele está recebendo para isso. Né? E Jesus quer que a gente esteja com ele de forma prazerosa. A oração é um prazer da sua alma. Tem que ser um deleite seu com o Senhor, de conhecê-lo. Eu oro quando estou lendo a palavra de Deus no meu lugar, na intimidade. Eu oro quando eu estou louvando na presença de Deus, na beira da pia. Eu estou orando quando eu busco a presença de Deus lá no Uber, né, tio Vitor? Quando tem ou quando não tem ninguém, aproveitando todo e qualquer congestionamento para estar ali se deliciando com Deus. Gente, porque quando é prazeroso, você não vê a hora. Essa madrugada eu fui dormir 4 da manhã. Porque essa palavra foi aqui, ó. Eu entendi. Eu falei, Jesus, eu entendi agora porque Lutero gostava tanto desse livro. Porque isso alimenta a nossa alma. A gente começa a entender, Senhor, o valor da graça, da liberdade cristã que o Senhor nos concedeu. Pai, como a gente é cego, errante, como a gente gosta de nos impor julgos que nem a gente mesmo pode carregar. Quando essa graça nos dá liberdade para nos achegar a esse Deus de amor que está dizendo, ei, eu não chamo vocês mais de servos, mas chamo vocês do quê? Amigos. Deus quer amigos, querido. Ele quer que nós nos aproximemos dele com prazer. E aí, querido, esquece relógio. Mas eu estou de olho no relógio aqui. Bora lá. Amém? Está sendo bênção, amado? Jesus, eu estou aqui divagando. Que Deus fale contigo abundantemente aí na sua casa também. E aonde eu parei, gente? Me ajuda lá. Capítulo 10, do 10 ao 14 agora, né? Bora lá que as coisas vão começar a estreitar aí, gente. Eita, Paulo vai começar a ficar nervoso agora. Do 10 ao 14 vai dizer lá, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por que Paulo disse isso? Porque uma das coisas que aqueles judaizantes estavam espalhando era justamente isso, que Paulo estava querendo agradar os gregos e os romanos. Por quê? Porque o grego e o romano achava uma mutilação a circuncisão. Eles não queriam vir a Cristo justamente porque eles achavam que para vir eles teriam que se tornar judeus, que era aquilo que aqueles homens estavam pregando. E aqueles homens começaram a espalhar, ele quer agradar vocês. Ele quer agradar os homens, não pedindo para que vocês façam isso. Mas não é essa a verdade do Evangelho. Vocês têm que cumprir a lei de Moisés também, se quiserem ser salvos. Ei, se eu posso, através de Moisés, receber a salvação, o que Cristo veio fazer aqui? Se ele vos libertar, o que ele mesmo diz? Verdadeiramente sereis livres. Se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis o que, gente? A verdade. Quem é a verdade, gente? A Bíblia diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele diz, conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Então muda. Conhecereis a Cristo e ele vos libertará. Oh, que coisa tremenda. E Paulo se defende dizendo, ei, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Ei, é revelação de Deus. Paulo não foi cristianizado. Ninguém ensinou a Paulo, mas o próprio Cristo ensinou a Paulo. Né? Paulo recebeu do Senhor, e ele está dizendo lá, não recebi o quê? De pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo, por quê? Por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia eu com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava, olha o que ele vai dizer, a maioria dos judeus da minha idade, e era extremamente zeloso do quê? Das tradições dos meus
antepassados. Sabe o que Paulo estava dizendo? O povo estava pregando justamente isso. Ah, vocês estão crendo neles que são judeus? Deixa eu te contar quem eu sou, então, que vocês vão saber se eu não sou mais judeus do que esses caras aí. Sabe quem sou eu? Aí ele expressa aí. Fala, eu sou judeu. Sou Tarso, nasci de família judia. Ele está dizendo lá, vocês ouviram qual foi meu procedimento contra o judaísmo? Ele era tão zeloso que ele perseguiu a igreja. Sabe aos pés de quem Paulo foi ensinado? Quem era? Quem foi? Se lembra? Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel, cara, era o rabino mais top das estrelas daquela época. Ele era o top to the top daquela época. Ele era equivalente, por exemplo, se você é assembleano, ele foi criado aos pés do pastor. Se você é assembleano do Belém, ele foi criado aos pés do pastor José Wellington. Tipo assim. Se você foi salvo na Universal, ele foi criado aos pés do Edir Macedo. Se você foi criado na Presbiteriana, ele foi criado aos pés do Augusto Damasceno, do pastor Hernandes Dias Lopes. Se você é criado da MVPM, você foi criado aos pés do pastor Sebastião Leonel. Ou seja, a pastora Renata é Paulo nessa igreja. Oh! Né? Então, naquela época, ele era o maior rabino que existia. Cara, eu não sou pouca coisa, eu fui criado aos pés de Gamaliel. Ele diz lá mais, ele vai dizer o quê? Que da galera da minha idade, da turma que tinha minha idade, cara, eu era o mais promissor. Você está achando que esses caras são bons? Eu que era bom, cara, eu persegui a igreja. Eu guardava, eu era zeloso por isso, tão zeloso que eu tentava matar vocês, achando que vocês estavam errados. Eu fui criado aos pés de Gamaliel, ele tinha todo esse ensinamento. Ele vai dizer o que lá? Não, estou lá no 13, né? Vocês ouviram que eu perseguia, procurando descer. No judaísmo, eu superava quem? No 14. A maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Eu zelava. Eu guardava a lei. Eu fazia tudo aquilo que era ser feito. Guardava as festas. Eu sou circuncidado. Se é isso que vocês querem saber. Eu sou judeu. E sou eu que estou pregando para vocês a liberdade. E vocês preferem ouvir outros. Gente, o fato de Paulo defender seu apostolado não era para dizer, olha que legal, eu sou o apóstolo. Não. É que se ele não defendesse quem ele era, esse evangelho chegaria para nós muito fraco, essa defesa, essa carta de Gálatas. Mas ele precisava defender quem ele era e que a autoridade que ele havia recebido era do próprio Deus. Não vinha de homens. Quem me ensinou, é tão real isso que diante das suas palavras, diante dos apóstolos em Jerusalém, eles reconheceram de fato que Paulo era apóstolo. Que havia visto Deus, que a sabedoria que ele trazia não poderia vir de homem, mas do alto. Há tanto que eles dão a mão para ele, Barnabé, e diz, ó, nós ficamos aqui como apóstolos dos judeus e vocês vão aí para o mundo, como apóstolo de quem? Dos gentios. Que coisa tremenda, né? E às vezes você tem que defender quem você é, cristão. O que eu posso trazer para a minha linguagem de hoje? Defenda o Deus que você crê. Defenda esse evangelho que você prega. Não se acovarde diante do que as pessoas dizem. As pessoas têm tanta coragem para dizer o que são, o que servem, o que querem ser. Nessa geração que nós vivemos, então, defende as suas ideologias, seus gêneros, o que querem ser, o que não vão fazer. Quando se trata do evangelho, você quer recuar. Não, defenda esse evangelho com veemência, defenda aquele que você ama, defenda o evangelho de Cristo, principalmente se ele tem sido apregoado errado. Não aceite as imperfeições de um evangelho mal apregoado. Defenda a causa de Cristo, não sendo grosso, não sendo mal educado, mas defendendo biblicamente, cheio de conhecimento, para você não sair envergonhado. Por isso que Pedro nos ensina e deixou lá em 1 Pedro 3,15 o quê? Ó, esteja preparado, a tempo e fora de tempo, para defender a razão da esperança que há em vocês. Esteja preparado, para não passar vergonha. Porque eu me lembro uma vez que eu estava na porta da igreja, e chegou um senhorzinho, que ele era mal educado, um velhinho, mas eu respeitei pela idade. E aquele dia ele veio para dar mesmo nos crentes, sabe? Ele era terrível, assim. Eu sei que ele adorava pegar uns obreiros na porta da igreja para ver se, hoje eu vou envergonhar um. E naquele dia ele me achou varrendo a igreja. E eu dei tanta glória a Deus que eu fui eu. Mas ele foi falar de um assunto que a pessoa quase não entende e tem um pai que fala sobre isso, catolicismo romano. E aí aquele senhorzinho, 89 anos, eu com todo respeito, varrendo, por que você é crente? Eu falei, eita, já chegou chegando, hein? Eu falei, eu sou cristã porque eu confio no nome do Senhor Jesus Cristo, na obra que Ele fez por mim na cruz do Calvário, da graça que eu recebi, através da salvação, através do seu sacrifício na cruz, na sua ressurreição. E comecei, tá.
eu sou católico, apostólico, romano, graças a Deus por isso. Eu sou católica também, mas eu sou apostólica cristã, né? O seu apostolado está em Roma, o meu está em Cristo. E ele falou assim, mas você conhece a história da igreja? Oi! Ah, filho, desde a face oculta do catolicismo romano, da primeira à última página. E o velho ficou assim para mim. Tá, eu vou embora porque eu não tenho que falar com você, parece que você sabe tudo das coisas. E se ele faz uma pergunta difícil que eu não sei? Como é que fica o Evangelho de Cristo? Né? E eu louvei a Deus pelo ensinamento e como é valoroso quando um pai se assenta e te ensina em casa. Quando você coloca, inculca na mente do seu filho o ensinamento da palavra de Deus. Por quê? Porque eles também terão resposta de Deus para a vida de qualquer um que vier perguntar qual a razão da esperança que há no coração deles. Por isso, querido, pregue, como diz na palavra de Deus, assentado, ao deitar. Ei, coloca na testa, nos umbrais da porta, mas pensa. Ei, lembra a palavra do pastor Roberto? Pensar nas coisas que são do alto. Pensa nas coisas que são de Deus. E não vai nada que te afligir aí, tirar a tua paz, a tua graça, não. Mas coloca o seu pensamento nas coisas que são do alto. Ao pregar o evangelho, gente, olha a hora, eu tenho mais 10 minutos. Glória, não vai dar para terminar, mas eu acho que eu vou terminar o capítulo 1. Corre lá. Ao pregar o evangelho, o apóstolo procurava levar as pessoas à obediência, não aos homens, mas a Deus. Paulo não desejava alterar a doutrina de Cristo, fosse para ganhar o favor deles, fosse para evitar a ira dos tais. Em um assunto tão importante, não devemos temer a ira dos homens, nem buscar o favor destes utilizando palavras de sabedoria humana. Mas olha que lindo. Quanto à maneira como ele recebeu o evangelho, foi por meio de uma revelação da onde? Do céu. Não foi levado ao cristianismo como muitos, somente por meio de uma educação cristã. Cristo revelou a palavra do evangelho. Cristo separou Paulo lá no caminho de Damasco. Cristo fez apóstolo, querido. E nós louvamos a Deus pela salvação desse homem que nos deixou essa rica, vasta biblioteca de revelação do alto, da parte do Senhor Jesus. Porque a Bíblia diz que essa Bíblia foi inspirada por Deus. Homens escreveram, mas direcionados por Deus. Por isso ela é inerrante, porque foi o próprio Deus que nos deu essa palavra santa, usando vida de homens imperfeitos, mas que cheios do Espírito Santo de Deus, fazem coisas tremendas na presença do Pai. Vamos lá, do 15 ao 24, para a gente encerrar este primeiro capítulo. Tentei, hein? Vamos ter que fazer o segundo na próxima. O segundo é quente, gente. O segundo, chicote estrala. Paulo está terrível, repreende até Pedrão, e a gente vai chegar nessa parte. Bora lá, esse Paulo não é fácil. Mas Deus, olha lá, me separou. Desde quando, gente? Desde o ventre materno. E me chamou por quê? Por sua graça. Não fui eu que fiz, mas o Senhor me chamou. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre quem? Entre os gentios. Obrigado, Paulo. Não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato, ele fez o quê? Lá, da Antioquia da Síria, ele lá estava sendo mudado, não é a Antioquia da Psídia, tá? Que é da região lá da Galácia. Eu vou trazer os mapas semana que vem para te mostrar. Antioquia da Síria era a famosa metrópole, era a terceira maior capital da época, era Nova York. E Paulo estava lá. E lá tinha uma comunidade judaizante cristã que estava crescendo em ascensão. E Paulo sai de lá. Nas suas 3 viagens missionárias, Paulo sai de lá e é de lá que ele vai para a região da Psídia. E ele diz que nem foi a Jerusalém para buscar nada. Ele está dizendo o que lá? E nem fui, né? Nem subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato, parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer,
aquele que antes perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Paulo aí, ó, dando testemunho de quem ele era, de como Deus havia o chamado e o havia enviado. Paulo, vamos lá para o nosso esboço, foi levado de uma forma maravilhosa ao conhecimento e à fé em Cristo. Todos aqueles que são convertidos para a salvação são chamados pela graça de Deus. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós. Ele te chamou. Olha que privilégio, gente. Ele te escolheu. Pela graça, né? A graça te alcançou, te escolheu. E ele diz lá, a conversão deles é uma obra de seu poder e da sua graça que neles operam. Vamos ler juntos lá esse grifado aí? Teremos pouco proveito se tivermos a Cristo somente revelado a nós e se ele não estiver revelado em... Olha que tremendo. Não é só o fato dele ser revelado a nós. Não é só o fato de conhecer, saber quem ele é, porque existe o Jesus que nós servimos, o nosso Redentor, e existe o Jesus histórico, que muita gente conhece como alguém que viveu, fez boas obras. Mas ele não quer ser só o Jesus revelado, aquele que você conhece. Não, mas ele quer viver em você, né? Paulo vai dizer nessa mesma carta, ei, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Estava preparado para obedecer imediatamente, a despeito de seus próprios interesses, de seu crédito, conforto mundano ou de sua própria vida. Que motivo é de ação de graças e de alegria para os membros da Igreja de Cristo, quando tomam conhecimento de casos semelhantes para o louvor da glória de sua graça, quer seja na vida de alguém, quer tenham visto alguma vez, ou que jamais tenham visto. Eles glorificavam a Deus por seu poder e misericórdia ao salvar tais pessoas, e por todo o serviço feito ao seu povo e à sua causa, e pelo serviço que também pode ser esperado pela posteridade, por aqueles que ainda o servirão. Quer conhecer mais desse homem? Atos 15. Você vai ver aí a partir desse capítulo, Paulo falando dessas subidas a Jerusalém, desses encontros com os apóstolos. Leia também 1 Coríntios capítulo 9, você vai ver essa defesa de Paulo, ele falando quem ele é. Corre lá, só rapidinho, é só voltar um pouquinho as páginas. 1 Coríntios 9:1, olha que coisa tremenda que ele diz. Não sou livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus como o Senhor, ele se defendendo mais uma vez. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros, certamente o sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Ele apelou para a experiência. Ele disse, não sou eu? Então, como é que vocês foram alcançados? Como é que é a graça? Vocês são a prova viva do meu apostolado. Porque vocês foram livres, receberam o Espírito Santo de Deus como selo sobre as vidas, mediante ao Evangelho que eu preguei, que recebi do Senhor. Graças nós damos ao Senhor Jesus por tudo que faz. Ele não escolheu qualquer homem, cara. Paulo era um homem letrado. Paulo era judaizante. Olha, há uma frase, eu vou trazer para vocês semana que vem, de Ellen White, que ela fala justamente sobre isso. Que ela fala sobre o fato de Jesus escolher para si, não um homem do seu próprio exército, mas do exército inimigo para entrar no seu batalhão. Por quê? Porque agora ele tem um armamento bélico poderoso, né? Contra aqueles que apregoavam. Paulo veio, ele escolheu um dentre uns dos mais impossíveis. Aqueles que você pensa, não tem alguém, não tem um parente, não tem um amigo que você fala assim, esse daí não muda. Esse daí não sai da religião que ele segue. Esse daí, tem uns que, né, que a gente pensa, aí Deus vai lá e pega os camaradas. Eita, não é coisa linda que Deus faz? Eita, quem era você antes de Cristo, hein, camarada? Eita, glória. Conta a sua história, pastor Marcos. Gente, esse homem era dos batuques, gente. Esse homem era terrível. Esse homem, pastor, você tem que contar esse testemunho dele, tem que subir aqui, vocês vão ver que coisa tremenda que Deus
sabe, que Deus fez. Eu lembro justamente da conversão do meu pai, da onde o Senhor o tirou, né? Quando ele manifestava os demônios na casa dele, um dos demônios disse: você vai ser tão grande quanto Chico Xavier e José de Arigó juntos. E papai dizia: eles não erraram, porque hoje eu sou em Jesus muito maior que esses dois juntos, pela graça de Deus. O Senhor te alcançou, querido? Oh, Jesus, olha lá, gente, que oração, bate no relógio aí, ó. Pastora, não te cansou, não vou bater mais você, não dá tempo de falar o 2, segura o esboço aí. E vai estudando lá em casa, que o negócio vai ser gostoso, eu vou fazer perguntas. Oh, meu Deus, pastora, não faz coisa difícil nessa hora. Vocês vão me ajudar a pregar quarta-feira que vem. Está sendo bênção sobre a sua vida? Oh, Jesus, quanta coisa a gente achou que tinha, né? A gente às vezes só lê a carta ali, pega o que é nós por dia, para a hora, mas quando a gente vê, faz uma análise investigativa e vê quanta coisa a gente tira da Sagrada Escritura, é maravilhoso, gente. Como é bom aprender. Eu postei uma frase, abre aí se você puder no Instagram, mas não vai estar porque já saiu do meu Instagram. Eu postei uma frase essa semana sobre conhecimento. É como tentar encher um copo, mas ele nunca fica cheio. Então você tem que correr atrás, mas você nunca deve desistir de tentar enchê-lo. Então conhecimento é isso, o copo nunca vai ficar cheio, viu? Vai estar sempre ali, por quê? Porque você insiste em colocar mais. Então, conhecimento é poder, como diz alguns filósofos, né? E a gente quer que você tenha um conhecimento abençoado dessa palavra. Querido, vamos orar, agradecer a Deus? E logo após nós estaremos aí recolhendo nossos dízimos e ofertas, despedindo você debaixo da graça e da paz do Senhor Jesus. Pai,